Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar em pé para nós orarmos pela palavra. Feche os seus olhos. Eu vou pedir, por questão de tempo também, que o missionário Davi peça a oração. Peça a Deus que fale conosco, mas pode orar daí mesmo. Nós vamos concordar com ele. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento nós chegamos a Ti, Senhor, com toda a atenção, com toda a reverência, ó Pai, com os ouvidos atentos, ó Deus, com os olhos vidrados agora, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe em nossos corações, em nossa mente hoje, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que toda distração, Senhor, Deus, tudo aquilo que vier nos impedir de receber a Tua palavra, de receber o alimento, ó Pai, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toda sonolência, Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Toda distração, problemas que estão lá fora, até mesmo as vitórias que nós temos na nossa vida, Pai, que nada nos impeça agora, Senhor, de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, repreende todo o mal que possa fazer isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Pai, fala conosco, Pai querido, nos alimenta, Senhor, nos dê saúde, nos dê energia, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, desde já eu te agradeço, amém. 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 Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar, mas deixa aí Hebreus capítulo 11. Amém? Irmãos, preste bem atenção naquilo que Deus quer falar com você. Você crê que quando Deus fala na igreja, Ele fala com toda a igreja? Amém. E você crê também que Deus fala especificamente com a pessoa? Amém? Amém? Deus fala com a pessoa. E eu quero te perguntar inicialmente, eu vou ser bem rápido na mensagem, por conta do tempo, está gravando tudo, mas talvez essa gravação não surta tanto efeito, porque eu vou ser bem sucinto. Mas a pergunta que eu quero iniciar a pregação dizendo: a fé sem atitude, sem obras, ela é o quê? A fé sem obras, ela é o quê? Morta. Quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, obras ali no contexto de Tiago não são obras de caridade. Senão a salvação seria pelas obras, né? Pelas obras. E a palavra de Deus diz que não é pelas obras para que ninguém se glorie. Quando o Tiago fala das obras, ele está falando de obrar a fé, de operar ela, de acontecer ela, de praticar ela, de sermos praticantes daquilo que nós ouvimos. A nossa fé, ela tem que se tornar em prática. E eu quero dizer para os irmãos hoje que eu gostaria de ter um tempo maior para discorrer sobre uma questão que infelizmente se verifica na vida de muitos cristãos. E eu quero fazer uma afirmação para isso, além de dizer e pedir que os irmãos respondessem, né? Que a fé sem obra é o quê? Morta. Amém? A fé sem obra é morta. Uma outra coisa que o crente, o servo de Deus, precisa saber é que o reino de Deus, ele não é, o reino de Deus não é para quem pode. O reino de Deus é para quem quer. Esta é uma máxima que nós encontramos desde os primórdios da humanidade. Desde o Gênesis até ao Apocalipse, nós vamos encontrar textos e mais textos, situações e mais situações, que vão nos mostrar que o reino de Deus não é para quem pode. O reino de Deus é para quem quer. E quando nós queremos, nós obramos ele. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Quando nós queremos, nós fazemos. Nós obramos e a nossa fé se torna viva, verdadeira, autêntica, legítima, bíblica, evangélica. O reino de Deus não é para quem pode. Se alguém bater no peito e disser eu posso, não é para aquela pessoa. Mas o reino de Deus é para quem quer. E o reino de Deus, ele está contrastado com o reino do mundo. Porque o reino do mundo não é para quem quer, é para quem pode. Não é verdade?
Quem aqui que não gostaria de ter uma Ferrari? Você gostaria, mas não é para quem quer. É para quem pode. Eu não posso. Amém, irmãos? Você pode? Não sei, pode ser que você possa. Eu, pastor Prado, não posso. Eu lembro quando criança, a sociedade evoluiu, né? Graças a Deus as coisas melhoraram. As gerações evoluíram. Meus filhos, por exemplo, tiveram confortos que eu não tive quando criança, né? Um dos muitos filhos dos meus pais, e para assistir televisão a gente ia pedir encarecidamente para o coleguinha da rua, viu, vamos lá na sua casa assistir, porque não tinha televisão em casa, né? E quando começou a ter, era preto e branco, e de vez em quando tinha corrida de formiga, sabe? Você não sabia qual formiga que estava ganhando ali naquela corrida. Uma barulheira só naquelas televisões. Hoje evoluiu bastante. Graças a Deus que evoluiu, né? Mas eu lembro que de vez em quando eu chegava para o coleguinha e falava assim, os coleguinhas falavam assim, e a criança na rua era terrível, né? Isso aqui não é para quem quer, é para quem pode. Com patinete, com bicicleta, com patins. Patins, então, irmãos, eu babava, nunca tive patins. Mas eu babava de ver os patins. Aquele desejo, eu achava mágico aqui, um ser humano andando sobre umas rodinhas, indo para cá, para lá, né? Enfim, para mim aquilo era uma coisa do outro mundo. Mas não era para quem queria, para quem podia, né? Então, e os coleguinhas às vezes falavam assim, isso aqui não é para quem quer, é para quem pode. Aí isso aí aquelas brigas, né? Mas isso antes de se converter, tá, irmãos? Então a gente acabava brigando com os coleguinhas, porque afinal de contas, além de eles poderem, ainda vinha tirar sarro da gente. E a gente tinha que fazer uma politicagem para conseguir. Tinha um colega meu de infância que ele tinha uma Caloi 10, aquelas antigas, bonitas. E quando ele chegava em frente de casa lá, eu falava, então, preciso dar uma volta disso aí. E conseguia, ele era bonzinho, ele achava, e eu sumia com a Caloi 10, voltava. E eu queria tanto ter uma Caloi 10, mas isso não é para quem quer, é para quem pode. Só que o reino de Deus, ele está contrastado com o reino do mundo. Amém, irmãos? Aleluia. O reino de Deus não é para quem pode, mas é para quem quer. Aleluia. Aleluia. Quando uma pessoa quer, Deus dá. Aleluia. Quando uma pessoa deseja, Deus opera. Aleluia. A palavra de Deus até contrasta o querer do poder, dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então o reino de Deus não é para quem pode, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. O reino de Deus não é para quem pode. Mas Jesus, certa feita, em todos os anais da história, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos Deus sempre apelando para o coração. Jesus, certa ocasião, ele fala com os judeus, em João capítulo 5, versículo 40, ele diz, vós não quereis vir a mim, para terdes a vida eterna. Veja que o reino de Deus é para quem quer. Amém? Amém. O reino de Deus não é para quem pode. Eu fico pasmo de ver, irmãos, a profecia se cumprindo na vida de muitos crentes, e os crentes não se dão conta. Porque nós estamos vivendo o período da Laodiceia. Nós não estamos na Filadélfia. A Filadélfia já passou. 7 períodos da igreja já se passaram, ou melhor, 6 deles já se passaram. Nós estamos vivendo a Laodiceia. Nós estamos vivendo o período da mornidão. O período que a palavra Laodiceia significa eco do povo, reverberar do povo. Ou seja, as mensagens nada mais são do que o povo pressionando o púlpito e o púlpito devolvendo em pregações que agradam as pessoas. Eco, reverberação, bater e voltar, gritar, bater no túnel e voltar aquela voz, é eco do povo. Hoje grande parte das pregações são ecos do povo. Os pastores pregam aquilo que o povo gosta de ouvir, aquilo que faz biluteteia nos egos das pessoas, aquilo que faz, na verdade, faz carícias no coração das pessoas, e as pessoas ficam fracas,
as pessoas ficam sempre dizendo: eu não posso, não dá para mim, eu não posso. Mas quem diz que o reino de Deus é para quem pode? O reino de Deus é para quem quer. Se você quiser, você vai orar. Se você quiser, você vai frequentar a igreja. Se você quiser, você virá nos cultos. Se você quiser, você vai evangelizar. Se você quiser, você vai ler as escrituras. Se você quiser, o Espírito Santo descerá sobre ti e te capacitará. Aleluia! O Espírito Santo te ungirá, porque o reino de Deus é para quem quer. Quando a pessoa quer, ela busca. Aleluia! Quem tem sede busca beber da água que Cristo dá. Aleluia! O reino de Deus tem a ver com desejo. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada verás de bom, mas um poder eu tenho. Não é para quem pode, mas um desejo eu tenho, aleluia, de ser transformado. E a palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados de fé em fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 2, versículo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Mas a pessoa precisa ser transformada, e para que ela seja transformada, ela precisa desejar. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. O reino de Deus não é para quem pode. No reino dos homens é para quem pode. Lá na infância a gente sempre ouviu: isso não é para quem quer, mas é para quem pode. Até hoje nós ouvimos isso. Quantas coisas que nós não temos na nossa vida, quantas coisas que nós não temos, a casa que gostaríamos de ter, o carro que gostaríamos de ter, a viagem que gostaríamos de fazer, o conforto que gostaríamos de ter, mas essas coisas não são para quem quer, mas para quem pode. Mas o reino de Deus é exatamente o contrário. O reino de Deus, irmãos, quando uma alma perdida, eu estive muitas vezes evangelizando. Eu estive uma vez dentro de uma cadeia lá em Juiz de Fora, e eu apresentei Jesus para uma pessoa e disse para ela: você quer? E ela disse: eu quero. E como ela quis, Jesus transformou a vida dela, porque o reino de Deus não é para quem pode, mas é para quem quer. Quando a pessoa quer, Deus a capacita. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo. Conformar quer dizer tomar a forma, é ficar do jeitão do mundo. É como a mulher que prepara um bolo e quer dar uma certa forma para aquele bolo, então ela coloca aquilo dentro de uma forma que ela queira que seja daquela forma. E quando ela tira o bolo da forma, o bolo fica naquela forma. E Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo. Não tomem a forma do mundo, não viva como o mundo vive, mas transformai-vos. Amém, irmãos? Amém. Paulo não diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o. Não, o papel da igreja não é transformar o mundo. A igreja nunca vai transformar o mundo. Não existe reino da igreja, existe reino de Deus. Essa ideia maluca de que a igreja vai conquistando a teologia do domínio, e a igreja vai conquistando, e quando ela conquistar tudo, daí o rei volta só para sentar no trono. Isso é equívoco. A palavra de Deus diz que a porta estreita, são poucos os que encontram ela e percorrem o caminho estreito, a senda da justiça e da santidade. O caminho largo é o caminho da perdição, e a igreja será arrebatada para encontrar com Cristo nas nuvens, aleluia. E este mundo não será transformado pela igreja. Este mundo jaz no maligno, e a palavra de Deus diz que nós devemos salvar-nos. Salvai-vos desta geração perversa e adúltera. Deus quer resgatar o mundo, Deus quer salvar a humanidade através da igreja. Aleluia. O mundo é como se fosse um prédio em chamas.
E nós devemos entrar ali como bombeiros, resgatando pessoas, às vezes saindo meio queimado no meio daquela luta, trazendo outras pessoas pulando, se suicidando, se desgraçando eternamente. O mundo é assim. A igreja, o papel da igreja é evangelizar o mundo. Amém, irmãos? Amém. Quando a igreja começa a achar que o papel dela é conquistar o mundo, ela acaba enveredando por outros caminhos, principalmente o caminho da política partidária. E daí o púlpito se torna um palanque. E daí a pregação se torna comício. E as ovelhas se tornam cabos eleitorais. E a politicagem, a política partidária é trazida para o lugar santíssimo. E a minha casa será chamada casa de oração. A casa de Deus é o lugar da glória dele se manifestar. Aleluia, o lugar de santidade. Todas as vezes que a igreja se envolveu com política, ela se apostatou. O maior exemplo desta apostasia foi quando a igreja primitiva, a igreja dos pais da igreja, se enfronhou e se mesclou com Constantino, com o Império Romano, e foi concebido, nasceu um monstro chamado catolicismo romano, que muitos querem fazer política da boa vizinhança, mas é uma religião idolátrica. E não existe salvação bíblica dentro de um sistema religioso idolátrico. A palavra de Deus diz: sair do meio delas, apartai-vos, saia do meio da Babilônia. Aleluia. Mas as pessoas querem fazer ou encontrar algum ponto em comum, e não há nada em comum, porque a palavra de Deus está contraposta a tudo aquilo que esta mistura mortal e terrível aconteceu a partir do ano 313 da nossa época. Deus quer que a igreja seja transformada, amém, irmãos? Amém. Paulo escreve em Romanos 12:2: mas transformai-vos, amém, irmãos? Quem quer ser transformado? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Esse é um cântico? Maravilhoso, glória a Deus. Eu não sei cantar, mas se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada verás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. O reino de Deus está na vontade, no querer da pessoa. Amém, irmãos? Eu fico pasmo, eu disse que eu fico pasmo, e você talvez tenha esquecido dessa palavra pasmo, mas agora eu falo de novo, fico pasmo de ver na igreja o seguinte: nós estamos no período da Laodiceia, eco do povo, vontade do povo, querer do povo, reverberação do povo. Irmãos, na CMB nunca virá eco do povo. Aqui eu quero que seja eco do céu. Que o céu ecoe sobre a igreja. E que eu seja apenas um cabo de energia por onde passa a energia. Não nasce em mim a energia. Amém, irmãos? E que seja 220. Né? Eu quero apenas ser um canal onde a palavra de Deus possa fluir livre e abundantemente. Para que seja eco do céu. Você sabia que quando os profetas no Antigo Testamento falavam na primeira pessoa, né? Tem hora que eles diziam: assim diz o Senhor, né? Mas tem hora que eles falavam: eu estou no meio de vós. Eles falavam na primeira pessoa. Sabe o que é o significado disso? Que o coração daqueles profetas, o coração físico deles, coração mesmo, não é sentido figurado, coração mesmo, e entrava no mesmo compasso, na mesma batida do coração de Deus. A hora que sintonizava com o coração de Deus, então eles abriam a boca e diziam: assim diz o Senhor, e falavam na primeira pessoa. Esse é o sentido da inspiração do hebraico. É o mesmo bater do coração de Deus no coração dos profetas. Enquanto o coração de Deus está batendo num ritmo, o coração da pessoa está no outro. Não é uma coisa. Na hora que sintoniza, a hora que o Espírito Santo ajusta isso, a pessoa realmente fala da parte de Deus. E era o que acontecia com os profetas, e por isso que eles falavam na primeira pessoa. Amém? Glória a Deus. E quando isso acontecia, era eco do céu. O céu estava ecoando no meio do povo. Aleluia. E a palavra de Deus diz que eles deveriam ouvir os profetas, prosperarão, né? Aqueles que não ouvem os profetas não prosperarão. E eles ouviram. Quando chega Jesus, aleluia, Jesus não precisava falar assim diz o Senhor, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus é o único na Bíblia
Bíblia, você já parou para pensar nisso? É o único ser na Bíblia que, em vez de dizer assim diz o Senhor, ele dizia: em verdade vos digo. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo, porque ele é a própria verdade. Ele não invocava a autoridade de outros. Embora ele falasse na autoridade do Pai, embora ele estivesse debaixo da outorga do Pai, da autoridade do Pai, mas ele era o único que podia dizer em verdade vos digo. Aleluia. Paulo nunca pôde dizer isso. Tiago nunca pôde dizer isso. Os que foram depois não puderam dizer isso. Os que foram antes não puderam também dizer isso. Mas o Senhor Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus eterno, o Senhor Jesus, Ele podia dizer, porque Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia. Você pode dar glórias a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Mas eu fico pasmo. Esqueceu do pasmo? Não? O Espírito Santo te faz lembrar. Eu fico pasmo de ver. E infelizmente, bom, na maioria das igrejas que vivem mergulhadas na Laodiceia, que é eco do povo, então essa realidade é quase 100%. Mas até mesmo na CMB, aonde a palavra é eco do céu, eu fico pasmo de ver às vezes a pessoa, em vez de ser uma filha da promessa, ela estar sendo um instrumento da profecia. A pergunta que Deus quer para você hoje é isso: você é um filho da promessa? Ou você é um instrumento da profecia? Por exemplo, tem profecias que são explícitas, que dizem, por exemplo, estão comigo aqui, irmãos? Amém. Estão ouvindo com o coração? Amém. Amém? Está olhando para mim e está ouvindo? Amém? Porque às vezes a pessoa está olhando, mas igual o olho de imagens com cura, né? E o olho estático, morto. Ou ouça com o Espírito. A palavra de Deus diz, por exemplo, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quando a pessoa é filha da promessa, ela lê isso e fala: essa profecia não vai se cumprir na minha vida, não. Na minha, não. Eu não vou ser instrumento dela, não. Eu vou ser filho da promessa, eu vou escapar dela. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que nós somos como Isaac, filhos da promessa. O autor aos Hebreus diz: nós somos como Isaac, filhos da promessa. Gálatas, né? Nós somos como filho, nós somos como Isaac, filhos da promessa. Tem pessoas que a Bíblia está se cumprindo na vida dela. Não é o caso aqui hoje, mas às vezes o pastor está pregando e a pessoa está dormindo. Sono da indolência. Parece um instrumentão da profecia que está se cumprindo. E a pessoa não faz nada para mudar. Teve um judeu que foi dar uma palestra para nós no seminário de São Paulo, quando eu era menino e fui fazer seminário, e ele foi dar uma instrução sobre o judaísmo, a pedido de um professor nosso, e judeu, não é cristão, não se converteu a Cristo, mas ele era judeu ortodoxo, e ele fez uma pergunta para o pastor, né? Não sabia, ele falou: eu posso ir lá, mas tem imagem de escultura naquele lugar? O pastor falou: não, nós somos evangélicos, você não tem obrigação de saber. Falou: não tem, então eu vou entrar naquele lugar, senão eu não entraria. É a primeira posição dele. E ele deu uma aula de judaísmo para nós, das festas judaicas, que foi assim, maravilhosa na maneira como ele expôs. E ele estava falando que Satanás era um instrumento de todas as profecias de Deus. Que o diabo podia bater no peito e falar assim: quer saber uma coisa? Está dizendo lá na Bíblia que eu vou enganar as nações. Quer saber uma coisa? Eu não vou enganar mais. Só para que não se cumpra. Vocês estão entendendo? Só que, querendo ou não, ele vai ter que fazer isso. É um anjo a serviço de Deus, dizia esse judeu. O diabo é um ser relativamente livre, não é absolutamente livre. Amém, irmãos? Não pensa que o diabo pode fazer tudo o que ele quiser, não pode, não. Até porque agora está com a cabeça esmatada, como ele vai fazer? Amém, irmãos? Amém. Ele pinta e borda na vida daqueles que dão brecha para ele. Por isso Pedro, Paulo, os apóstolos dizerem, né? Uns com umas palavras, outros com outros, dizendo que nós não darmos ocasião para quem? O diabo. O diabo é um ser vivo e ativo no planeta Terra. E o diabo, irmãos, ele tem várias maneiras de trabalhar. Ele faz ingerência,
o diabo ele chega a entrar na pessoa. Lembra de Judas? A Bíblia diz que Satanás entrou nele, possessão. Lembra de Pedro? Quando Jesus disse: eu vou subir para Jerusalém, vou ser morto, vou ser crucificado. Pedro chamou ele de lado e começou a dar uma bronca. Quem era Pedro para dar bronca em Jesus? Mas vocês lembram dessa passagem? Chamou ele de lado e começou a dizer: Senhor, o capetão falando, né? O capeta às vezes ele quer ser mais misericordioso do que Deus. É igual o TJ, né? O TJ vai de porta em porta dizendo que não tem inferno, e Deus diz que tem. Só que eles vão de porta em porta dizendo que não tem. E Pedro tomou Jesus de lado e disse: Senhor, tenha misericórdia de ti, de maneira nenhuma vai te acontecer isso. Jesus olha e fala: o que Jesus fala? O que Jesus fala? Para trás de mim. Pedro? Capeta? É capeta, só que falou outra palavra. Para trás de mim, tinhoso. É tinhoso, é um bicho também. Não, mas não falou tinhoso. Para trás de mim, Satanás. Ali, lá com Judas, foi possessão. Aqui com Pedro, foi ingerência. Ele faz ingerência. Ele não entra, mas ele pode soprar. O diabo é astuto. E tem mais. Você sabia que o diabo pode encher o coração de uma pessoa? Você fala: mas que ser que é esse? Ele enche o quê? Coração. Que coisa. Lembra de um caso? Quem lembra aqui de um caso? Tem vários, mas tem um caso muito clássico, muito conhecido na Bíblia. Ananias e Safira. Pedro diz: por que encheu Satanás o teu coração? Irmãos, não brinque com o triste tentador. Ele pode entrar, mas ele não entra no crente, amém? A Neuza Etiota, e está sendo gravado, e glória a Deus que está sendo gravado, dizia nos seus livros que o crente pode ser possesso. Isto é heresia, porque não existe possessão para quem é lavado e remido pelo sangue de Deus. Nós somos templo do Espírito Santo, e aquele que é meu, o diabo não toca. Amém? Você é de Cristo? Quem é de Cristo aqui? Então diga: o diabo não toca em mim. Mas não é uma frase de efeito, fala do seu coração: o diabo não toca em mim. Amém? Eu sei que você já tinha falado nesse teor, mas porque às vezes a pessoa fala como se fosse uma frase de efeito. Mas no caso de Judas, que ele era já desde o princípio já errado, né? Nunca se firmou também, aí o diabo entrou nele. No caso de Pedro, ele fez ingerência. Se o crente não santificar, o diabo pode fazer ingerência. Não vai orar hoje não. Para que orar hoje? Fala: tá certo, capeta, acho que estou cansado mesmo. E a pessoa se torna, sabe o quê? A pessoa se torna um instrumento da profecia. Pode ver quando você vê crentes. Eu fico pasmo de ver crentes capengantes. Sabe por quê? A Bíblia está se cumprindo na vida deles. E eles não percebem. Os judeus, irmãos, rejeitaram Jesus com a Bíblia na mão. Estava se cumprindo as profecias na vida deles. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não é isso? O que alguns judeus iam fazer? Olha, já está escrito lá na profecia que a nação não vai recebê-lo. Está escrito. Então eu vou ser filho da promessa, eu vou recebê-lo. Amém? Lembra de Simeão e Ana, que estavam aguardando a consolação e a salvação? E eles estavam dioturnamente no templo orando e jejuando. E daí Deus falou para Simeão que ele não morreria, aleluia. Sabe por quê? Ele era um filho da promessa. Aleluia. Ele não morreria sem antes ver o Salvador. E quando José e Maria foram lá no templo, e Simeão pega aquele bebezinho lindo, nunca teve um bebê tão lindo como aquele. Quando pega aquele bebezinho no colo, ele em êxtase, ele diz: Senhor, eu posso ir embora agora, que os meus olhos já viram a tua salvação. Aleluia. Que tu preparaste perante os olhos das nações, lâmpada para os gentios. Ele começa a profetizar, motivo de contradição. Ele
ele vai ser contraditado, vai ser odiado em Israel, mas ele é o Senhor da glória, e os meus olhos já viram ele. Aleluia! Isso é filho da promessa, né, irmãos? Os embatinados lá em Jerusalém, tudo instrumento da profecia. Profecia se cumprindo na vida deles. Até na vida de Judas a profecia se cumpriu, dizendo que um amigo se levantaria e beijaria ele. É instrumento da profecia. Você quer ser um filho da promessa? Então fuja da Laodiceia. E para você fugir da Laodiceia, você precisa entender que o reino de Deus não é para quem pode, mas o reino de Deus é para quem quer. Se você quer, a sua vida vai ser diferente. Se você quer, você vai orar. Se você quer, você vai congregar. Se você quer, você vai tocar. Se você quer, você vai cantar. Se você quer, que o reino de Deus é para quem quer. Eu gostaria de desenvolver um estudo sobre isso, porque aqui, irmãos, para vocês terem uma ideia, eu trouxe 4 esboços hoje. Daria para pregar a noite inteira. Eu só estou no primeiro ali. Gostaria de ter, não sei se lá no céu vai ter pregação, ficar pregando sem cansar, porque senão os instrumentos da profecia falam assim: ai meu Deus, fantástico, o que está acontecendo lá? O pastor não termina a mensagem, hoje vai ter uma reportagem interessante. Olha o instrumentão da profecia. Fuja da profecia, né, irmãos? Fuja. A profecia diz que a igreja seria morna, não seja morno. Amém? A profecia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não deixe o seu amor se esfriar, porque a profecia está dizendo que vai acontecer. Amém? Amém. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então não caia, se levante e continue caminhando na presença augusta, gloriosa e bendita do nosso Deus. Amém? Nós precisamos ser filhos da promessa. Quando eu vejo alguns crentes picolés, aqueles crentes frios, aqueles crentes que estão dormindo, sabe aquelas 5 virgens, o sono da indolência. Sono da indolência é o sono do descuido. Quando eu vejo pessoas não dando o devido valor às coisas espirituais, tem crentes que agem como Esaú. A Bíblia diz: não sejais como Esaú, que foi profano. E o que é ser profano? Profano é você pegar pedras, pegar alguma arma, chegar dentro da casa de Deus, quebrar tudo, fazer uma depredação do prédio. Não. Profano é a pessoa que não dá o devido valor para as coisas espirituais. Até a mensagem ela ouve de maneira com desdém. É como se fosse mais uma mensagem. Se você estiver ouvindo essa mensagem como mais uma mensagem, você está sendo profano, porque é Deus dando esta palavra. Então dê o devido valor para a palavra, porque quando Deus dá a palavra, Ele está investindo em sua alma, para que você tenha o seu coração guardado. Porque tem uma coisa: o diabo faz ingerência, o diabo faz possessão, e o diabo, e tem mais, eu estou falando só de 3 coisas, mas dá um estudo para ver o que o diabo faz. Ele enche o coração. E como fazer para que ele não encha o coração? O coração tem que ter uma guarda, tem que ter sentinela, tem que ter guardiã. E a guardiã do coração do crente é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus estiver nos nossos corações, os nossos corações serão guardados por ela. Por isso que Paulo diz que a palavra de Cristo habita em vós. Habite em vós. Não é passagem, habite, habitar. Que a palavra de Deus, Senhor, habita em vós abundantemente. A palavra de Deus diz isso. Irmãos, eu gostaria de pregar, porque o Espírito Santo está. Eu orei em casa hoje, irmãos, e todas as vezes eu peço para Deus: Deus, dá só uma gota da tua unção na minha boca, e a igreja vai ser abençoada. O meu padrão não é o padrão evangélico, paradigma evangélico, o padrão evangélico. O padrão evangélico, se fosse bom, a igreja evangélica não estaria do jeito que está.
O meu padrão é esta palavra aqui, e eu estou muito aquém deste padrão. Esse padrão é muito mais alto do que eu estou sendo. Eu quero estar lá, eu quero que o Espírito Santo me leve lá, que o Espírito Santo me nivele com a palavra, e que eu possa pregar só a palavra, unicamente a palavra, e permita que a palavra produza, porque se a palavra de Deus não produzir, o pastor Prado não produz. Se a palavra de Deus não produzir, a CMB não produz. Se a palavra de Deus não produzir, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum evangelista, nenhum missionário poderá produzir. Mas aquilo que a palavra de Deus produzir, ela vai produzir para sempre dentro do coração de Deus. O nosso paradigma, irmãos, paradigma da CMB não é o paradigma evangélico. O paradigma evangélico é o paradigma dos instrumentos da profecia. Está se cumprindo no meio deles. Mercantilismo evangélico, mundanismo, sincretismo religioso. Quantas festas mundanas que eles trazem, passam um verniz de evangelho e dão para o povo comer, e as pessoas fazem. Você sabia que tem até um hotel evangélico? Paz, meus irmãos, mas tem até inferno evangélico. Daqui a pouco vai ter Guiena evangélica. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Amém, meus irmãos? Amém. E eu estou falando isso na unção de Deus. E se você quiser questionar isso, me abra a Bíblia e me questione à luz da palavra de Deus, porque eu sou um filho da promessa, eu não sou um instrumento da profecia. Aleluia, glória a Deus. E eu sei que o reino de Deus não é para quem pode, mas é para quem quer, e eu quero. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. E eu comecei a pregação perguntando: a fé sem obras é o quê? Morta. E eu quero culminar, porque não vou conseguir desenvolver do jeito que eu gostaria de desenvolver, mas eu quero dizer para você cinco coisas bem rápidas. Eu quero dizer que a verdadeira fé é a fé que recusa. A verdadeira fé é a fé que escolhe. Daqui a pouco você vai entender isso, para eu terminar lendo o texto. A verdadeira fé é a fé que dá valor, que valoriza, que não é profana. Esaú foi profano e não deu valor às coisas espirituais. Ele achou que não era importante ser o Deus Todo-Poderoso, ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Ah não, pode ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não quero que seja reconhecido. Eu estou com fome. Irmão, passa esse prato de lentilha aí. O que me importa? A Bíblia diz que até com lágrimas ele buscou, e Deus, arrependimento é Deus quem dá. A fé verdadeira, então, é a fé que recusa. A fé verdadeira é a fé que escolhe. A fé verdadeira é a fé que dá valor. A fé verdadeira é a fé que enxerga. Amém? E a fé verdadeira é a fé que deixa. E eu vou dizer: pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do Egito. Pela fé, ele deu valor aos privilégios de sofrer com o povo de Deus e ter uma pátria celestial. Pela fé, ele enxergou aquilo que o olho natural não podia enxergar. Ele enxergou uma recompensa maior. E pela fé, ele deixou a terra do Egito, onde ele tinha nascido, porque ele nasceu no Egito, para buscar uma outra. Filipenses 3:20 diz que a nossa cidade fica nos céus. E eu pedi para você no início abrir comigo Hebreus capítulo 11. Eu sei que você está aberto. Só para finalizar, para fechar o assunto, senão a pessoa vai dizer: o pastor pediu para abrir o texto e não leu, então esse pastor não está certo não. Mas a verdade é que nós somos filhos da promessa. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou. Amém? A fé, ela leva a pessoa a recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Escolhendo, a fé leva a pessoa a escolher. Por isso que o reino de Deus é para quem quer. Amém, irmãos? Quando você escolhe, você está querendo, né? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas, ou seja, ele deu valor, né? Ao quê? Vitupério de Cristo. O que é vitupério de Cristo? Moisés viveu antes de Cristo. Como que ele teve por maior riqueza a vergonha de Cristo? Fé, irmãos. Amém? Glória a Deus. Do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ele enxergou a recompensa. A fé faz a pessoa enxergar. E o último versículo, versículo 27.
pela fé deixou o Egito, onde ele nasceu, né? Não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Digam todos amém. Amém. Diga graças a Deus. Quem aqui quer ver o invisível? Amém. Como isso? Está escrito no texto. Amém, irmãos? Amém. Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Deus seja louvado. Diga Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero ser um filho da promessa. Eu quero fugir das terríveis profecias que apontam para o declínio da igreja no tempo final. Eu quero estar diante de ti. Eu quero andar de valor em valor. Caminhar diante de ti. Até aquele dia. Glorioso e bendito. Na tua presença. Em nome de Jesus. E dê uma salva de palmas para o Senhor.